Aleluia. Arcebispo. Alô, me escuta? Aleluia. Shalom, doutor Arcebispo Augusto Macuengo. Shalom, Arcebispo. Deus abençoe, Arcebispo. Shalom, shalom. Amém. Sim, pastor Marcelo. O Arcebispo pode iniciar com oração, e aí eu posso apresentar as pautas e iniciamos. No poderoso nome de Jesus. Santo Deus, obrigado por esse momento e deixa que o seu nome seja exaltado, Deus das duas testemunhas e Deus das duas oliveiras, Deus dos dois candelabros, as duas alianças da Bíblia, a arca da aliança viva que marcha conosco sobre a face da terra. Senhor, seja exaltado o seu nome, seja magnificado o teu santo nome, porque, Senhor, nos deixa essa oportunidade de podermos estar no ministério dos santos anjos do Senhor. Quem somos nós, Senhor Jesus, para podermos realmente ouvir e ver essas coisas? Porque há milhares no mundo que não têm essa oportunidade. Mas a sua graça, Senhor Jesus, nos deu uma oportunidade insondável, que estamos aqui a podermos, então, nos preparar em todo arrependimento e santidade diante da sua presença. Tenha misericórdia de nós, Senhor, e venha nos acompanhar o Espírito Santo. Obrigado pela presença das duas testemunhas nesse ensinamento para com o Brasil. Que o seu nome seja glorificado. No nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Amados, sem perda de tempo, todos que estiverem com os microfones abertos, eu peço para fechar, desativar. E as apresentações são bem rápidas, são 3. Pastor João Rafael Siqueira Campos, São Paulo. Shalom, amados. Muito prazer. Uma honra poder estar aqui. Pastor José Domingos Santos, adicionado ao grupo. José Domingos Santos. Shalom. É um prazer estar aqui. Pastor João Rafael Siqueira Campos, por favor, desliga o microfone. Da diaconisa Lilian de Deus Santo, Minas Gerais. Amém. Aí está a nossa diaconisa, Minas Gerais. Amém. Seja bem-vinda. Esses são os que foram adicionados esta semana a ser bispo. Glória a Deus. Aleluia, amém. Amados. Pronto, os demais, desliga os microfones. Nossa bispo, seja muito bem-vinda. Amém. A ser bispo, antes de iniciarmos, eu tenho aqui algumas pautas, pelo menos 3 pautas. Gostaria de apresentar. Amém. Glória a Deus. Seja bem-vindo, pastor João Rafael e pastor José Domingos Santos. Ok. Então, arcebispo, eu gostaria de apresentar 3 rápidas pautas aqui antes de iniciarmos. Podemos? Pode sim, pastor. Amém. Nós necessitamos que o arcebispo marque algumas datas para nos ensinar acerca de regularização, matrimônio, batismo, ordenação e funeral. Com relação à regularização de matrimônio, nós estamos com o pastor Tiago Lopes, o nosso amado Bruno Aparecido, com a nossa querida Marisa, o pastor Tiago Lopes com a Mari, e tem mais um amado. Então, nós estamos pensando assim, o arcebispo pode promover esse casamento, ou seja, esses enlaces matrimoniais online. É uma oportunidade de ensinar a todos os pastores a forma correta de proceder com o enlace matrimonial e também abençoar todos os demais. Nós temos essa lista e ainda está faltando mais alguns. Fora este, nós temos a conclusão das diretrizes, e o amado pode marcar uma data para concluir, pois é muito importante, visto que alguns pastores têm funções que não sabem nem o significado do próprio nome, como intendência e algo mais, e pedimos que o arcebispo possa marcar uma reunião extra, e aí nós concluiríamos, pois é muito importante a conclusão dessas funções. E tem mais um item aqui, mas pode ficar para o final. Porém, de imediato, é a regularização dos matrimônios, desses que estão pendentes. O arcebispo pode marcar uma data para nos ensinar a fazer online
do jeito que o arcebispo nos propôs, aceitaremos. Amém. Muito obrigado pela oportunidade dada. Aqui eu vou informar que estarei a viajar de serviço amanhã. Estou volto na sexta-feira. Eu estarei a ir para Abuja, Nigéria. Eu vou lá numa missão de trabalho e estarei também me encontrando com a nossa bispa de lá, da Nigéria. É uma senadora. Então, essa semana toda não estarei disponível, mas a próxima semana, aquela outra semana, podemos então programar o sábado, como estarei aqui, podemos programar a data talvez de segunda-feira, dia 23, ou, para nós podermos falar das funções que faltam serem explicados e depois, podemos programar uma data para podermos ensinar sobre casa. Isso já está programado no programa. Podemos ensinar como se fazer matrimônio, como se fazer batismo, como se fazer o funeral, se existir alguém que tenha um ente querido, possa... Consagração de crianças também. Ok, consagração de crianças, porque agora fica estritamente a bispa que pode ordenar ali os pastores, mas depois haverá uma cerimônia para poder consagrar, entronizar e pôr no local todos os pastores. Então, uma cerimônia especial que vai tomar lugar. Assim, nós todos também estamos a preparar aqui na Costa de Marfim. Esse, então, é um domínio, como a bispa está de regresso, e que a bispa pode fazer. Essa é parte do trabalho dele. É bastante importante. Agora, fazer casamento online é uma coisa... é uma coisa que pode ser maravilhoso, mas eu vou consultar o arcebispo Amos Wandera, responsável pelos casamentos a nível mundial, o secretário-geral do Ministério Internacional. Porque uma vez eu me lembro, eu falei com ele sobre isso e me perguntou se não havia pastor no Brasil. Na altura não havia. Mas eu entendo o pedido, é uma oportunidade para todos poderem ver. Vocês estão na presença, mas terá que haver pastores ao lado dele. Eu vou tentar estudar isso, como é que pode ser. Acho que vai ajudar muita gente. Vai ajudar muita gente em como se faz os casamentos. Eu tenho aqui um pequeno livrinho que ensina, esse livrinho aqui é produzido nos Estados Unidos, mas ele ensina como, é só escrituras bíblicas que estão aqui dentro, né? Como fazer, chama-se Manual do Pastor. Esse pequeno livrinho aqui, ele ensina como fazer dedicação de uma casa. Quando você construir uma casa e vai entrar, o pastor vai lá orar, como fazer dedicação de criança, como fazer o funeral, como fazer dedicação, como fazer o batismo, como fazer a instalação do pastor, um novo pastor que temos no altar, como a bispa pode ir lá instalar ele, como fazer o matrimônio, os casamentos, preparação dos casamentos, como ungir um altar, como fazer a comunhão. É um pequeno manual. Amém. É o manual completo. Todos nós precisamos dessas preciosas informações. Amém. Amém. E a minha filha Vasti está boa? Uma bênção. Amém, amém. Sabe o que significa Vasti? Formosa. Excelente, né? Eu acho Vasti, que é. Vasti significa doce. Algo doce. Doce.
Isso que significa na Bíblia, Vasti era a mulher mais bonita naquele tempo no reino da Pérsia. Vasti significa algo doce, algo maravilhoso, significa exatamente formosa, significa muito bela. Então, para não ter que ir nesse ensinamento muito grande, o rei, ele tinha uma mulher muito formosa, além de ser muito meiga e doce, em significado. Mas ela, como era muito bonita no reino, preferiu fazer uma festa ao lado e as moças poderem lhe louvar, lhe adorar pela sua beleza, pela sua autoridade, pelo seu reino. Então, o rei também fez uma festa ao lado. Isto faz uma ligação diretamente com o arrebatamento. O rei fez uma festa também ao lado e mandou para que Vasti venha apresentar a sua beleza, para que Vasti venha no meio dos convidados para poder apresentar a sua formosura. Então, a Vasti negou de aparecer diante do rei, porque tinha uma festa, estava muito ocupado, as meninas estavam a lhe louvar, como é que ele era muito bonito. E o rei, neste momento, pega uma resolução e uma lei e diz: como Vasti negou-se a vir se apresentar diante da minha presença, dos convidados, eis a lei que foi lavrada. A lei de que Vasti seria expulso do reino, perderia a sua coroa e que perderia o reino. Imagina, ela que quer dizer doce, formosa, muito bela, perdeu o reino e no lugar dele foi substituído uma outra pessoa. Vocês conhecem, que se chama? Esther. Yeah. Em breve, essa é uma lição muito grande, eu meti isso na internet, está em inglês, e eu conheço também um rei que tem uma esposa muito linda e muito formosa, e preparou umas bodas, uma festa muito grande, e convidou a sua noiva para mostrar a sua beleza. Beleza significa santidade, justiça e retidão. Mas a noiva da igreja recusou-se porque a igreja está sendo admirada na terra. A igreja está a entreter-se na festa, com as coisas da terra, está amorosa com a terra, está muito em amor com as coisas da carne e está sendo admirado aqui sobre a face da terra e não quer participar nas bodas do Rei Jesus Cristo, onde ela deve mostrar a sua beleza de santidade e justiça. Então recusou-se a entrar no reino de Deus porque a terra é muito boa. E é ali onde Jesus lavrou uma lei que diz que ela perderá, a igreja perderá a sua coroa, a igreja perderá a sua posição, e a igreja não vai entrar no reino de Deus e será substituído com aquele que tem o arrependimento, a justiça e a santidade, que é uma virgem, a Esther. Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! Então, essa não era a lição de hoje, eu só dei um pequeno resumo para mostrar. Gosto tanto da minha filha Vasti, só para mostrar a história bíblica desse significado. Muito poderoso, se eu ir à profundeza, alguns vão começar a chorar, mas não quero. Seja bem-vinda, minha filha Lilian Santos, que Deus abençoe, pastor Rafael. Seja bem-vindo ao Ministério Santo do Senhor. Estou a falar pastor João Rafael e pastor João Santos, é isso? O José Santos. Que Deus abençoe
esse ministério, o Ministério do Arrependimento e Santidade, estamos debaixo das duas oliveiras, as duas testemunhas de Apocalipse 11. Estão aqui conosco a nos acompanhar, a nos ensinar. A semana passada nós falamos da batalha da carne, o mistério da carne. Esse é um ensinamento que estamos a continuar com ele. O mistério da carne. Nós vimos como é que a carne nasceu e qual é a sua origem, como é que a carne foi muito forte. A carne sempre nasce primeiro. A carne sempre ocupa o primeiro lugar. E vimos no Antigo Testamento e no Novo Testamento a batalha da carne. E vimos com a evidência bíblica aqui, numa profundeza, que a carne realmente é muito gigante e quer sempre estar num conflito permanente com o Espírito. Vimos a prática do nascimento da carne entre Esaú e Jacó, como é que eles nasceram. Vimos o exemplo de Isaac e Ismael, que é um exemplo que a Bíblia, no livro de Gálatas, capítulos 4, exemplifica. E ali onde vamos começar o ensinamento de hoje, Gálatas, capítulos 4, se podemos ir lá, hoje seremos um pouco breve, por causa de vários compromissos que eu tenho aqui. Sim, não pode imaginar, o bispo não tem tempo de respirar, né? Mas Deus nos dá força, estamos aqui por Deus, não por nós mesmos. Então, não tenho nada a reclamar. Gálatas capítulos 4, a partir do versículo deixa lá ver, vamos começar a partir do versículos 23 até 30. 31. Gálatas capítulo 4, versículo 23 a 31. Todavia, o que era da escrava nasceu segundo a carne, mas o que era da livre por promessa. O que se entende por alegoria? Por estes são os dois frutos. Um do Monte Sinai, gerando filhos para a servidão, que é Agar. Ora, esta Agar é Sinai, o monte da Arábia, que corresponde a Jerusalém, que agora existe, pois é escrava com seus filhos. Mas a Jerusalém, que é de cima, é livre, a qual é mãe de todos nós. Porque está escrito: alegra-te, estéril, que não dás à luz, esforça-te e clama, tu que não estás de parto. Porque os filhos da solitária são mais do que os da que tem marido. Mas nós, irmãos, somos filhos da promessa como Isaac. Mas como então aquele que era gerado segundo a carne perseguia o que era segundo o Espírito? Assim também agora. Mas que diz a Escritura: lança fora a escrava e seu filho, porque de modo algum o filho da escrava herdará com o filho da livre. De maneira que, irmãos, somos filhos não da escrava, mas da livre. Amém. Que todo mundo possa saber que a Bíblia aqui declara que há um conflito permanente, há uma guerra permanente. Escutam aqui muito bem e com muita atenção. Há uma guerra permanente entre a carne e o espírito. O mais engraçado é que nós estamos a lutar não com o diabo, ele mesmo que está fora, não com o demônio somente. Nós não lutamos somente com o diabo ou somente com o demônio, mas existe um inimigo que habita dentro de si. Esse inimigo, ele trabalha com o teu sentimento, com a tua imaginação, com a tua forma de falar, com a tua forma de ver, com a tua forma de reação. Você é o maior colaborador desse inimigo. Esse inimigo, ele funciona com a sua anuência. É você que lhe dá a arma para poder te destruir a você mesmo. É você que lhe dá os canhões, os abusos para poder destruir a você mesmo. É você que lhe dá toda a permissão para poder te destruir a você mesmo. É você que lhe dá o caminho livre para ele poder te fustigar, poder te pôr em prisão.
É você que lhe dá toda a permissão para poder verdadeiramente destruir o Espírito Santo que possa entrar em si. É você que faz com que a carne seja o mais forte possível. Você pode imaginar, você tem um inimigo que habita dentro de si. E como é que esse inimigo funciona? Vamos ver hoje como é que esse inimigo funciona. Quais são as características? Depois, no fim, eu vou falar certas instruções que o arcebispo Sênior deu à bispa antes dele viajar. No fim, eu vou falar disso no fim, porque já comecei a falar da palavra de Deus, não vou cortar mais. Eu vou falar disto, porque são orientações muito diretas, são essas que eu comecei a vos dar, para vocês entenderem aonde nós queremos ir. Amém? Então, eu dizia, imagina você estar a lutar com um inimigo, e esse inimigo está na tua casa. Você está à procura do inimigo para poder lhe matar. Está à procura do inimigo com toda a força, com toda a vigilância para poder matar. Você está contigo na mão uma pistola bem carregada, só falta disparar. Estás a procurar o inimigo. Mas o inimigo que você quer matar, que está dentro da sua casa, ele está mesmo dentro de si. Entrou dentro de si e ele habita em si. E ele funciona proporcionalmente com teus sentimentos, intrinsecamente com a tua vontade e diretamente com a sua anuência. É você que autoriza o inimigo a bem poder possuir todo o lado do seu espírito e corpo. O problema é que o Espírito Santo entra e encontra esse gigante de inimigo dentro de si. Então, há uma batalha. Vamos lá, Gálatas capítulo 5, versículos 16. 5 e 16. Digo, porém, andai em espírito e não cumprireis a concupiscência da carne. 17. Porque a carne cobiça contra o espírito, e o espírito contra a carne, e estes opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis. Escuta, há uma batalha dentro de si. Esses dois gigantes, o espírito e a carne, alguém tem que vencer a batalha no dia a dia. Alguém tem que estar acima no dia a dia. Então existe um conflito muito grande entre a carne. Estamos a ver, está a dizer aqui carne. Porque a carne combate contra o espírito e o espírito combate contra a carne. E esses dois estão opostos no dia a dia. Assim como Isaac e Ismael eram, no dia a dia batiam-se, luta em casa. Até que chegou o momento em que a Sara diz, chega, basta, acabou, expulsa essa mulher com a sua filha daqui. Então, essa carne que está em ti, que é o Ismael, tem que ser expulso. A um momento terá que ser expulso, senão ele vai ganhar a batalha e te leva no inferno contigo mesmo. Então a Bíblia que está dizendo no livro de Gálatas, capítulo 5, versículo 16 a 17, que essa batalha é diária, essa batalha é constante, essa batalha é permanente, essa batalha é séria. Essa batalha é totalmente veemente, sério e uma batalha feroz. É que todo mundo trava. É por isso mesmo que muita gente não consegue vencer a carne porque não sabe o mistério da carne. Eu vou vos mostrar na Bíblia que há uma pessoa também na Bíblia que tentou descobrir e lutar com a carne. Vamos ver a Bíblia e você vai hoje encontrar por que o seu comportamento é assim em casa. Por que você é uma mulher casada e não está submissa ao teu marido? Por que você é um homem que se chama pastor, mas é totalmente um homem sem discernimento, um homem carnal, um homem que não é espiritual, um homem que não é quebrantado, um homem que é totalmente carnal, mas se chama pastor, se chama diaconisa, se chama diácono, mas a carne é totalmente um manto que te cobriu e circula dentro de si. Você tem contigo um conflito, mas eu depois mostrei que nasceram dois, Jacó, estavam dentro do ventre e Deus disse,
dentro de si há duas nações, estão em batalha, carne e o espírito. Jacó simbolizando o espírito, Isaú a carne. Também, no livro de Gênesis 38, demonstra quando a Tamar teve 2 filhos, um meteu a mão primeiro, e ali a enfermeira, ou a parteira, meteu um fio escarlate nele. Mas só que quando a enfermeira amarrou o fio escarlate dele, ele puxou a mão dentro e o segundo saiu. O segundo, chamavam ele de Perez, e o outro deram outro nome. Zerá. Então, a batalha da carne não começou agora. Essa batalha começou há muito tempo. Essa batalha começou no céu. Essa batalha começou quando o Lúcifer, imagina, dentro do reino dos céus, lançou um combate tremendo contra Deus, o Pai, para poder lhe tirar do trono e lhe expulsar. Você quer imaginar que o Lúcifer lançou um combate para expulsar Deus, o Criador do céu, para lhe expulsar do céu? Então houve uma batalha entre Deus e as trevas e a carne. E a carne, obviamente, foi expulsa do céu. Aleluia! Glória a Deus, glória a Deus. Glória a Deus. Uma batalha que Deus recomenda. Deus está recomendando que a carne deve existir batalha, a carne deve ser expulsa. Conforme a carne foi expulsa do céu, é assim como toda pessoa que se apela cristão, Cristo mais homem, deve expulsar a carne de fora da tua vida, de fora do reino dos céus, de fora do teu perímetro, e mortificar essa carne e crucificá-lo. Amém. Por isso Deus deu o exemplo de 2 nações. Jacó pisou dentro do céu, dentro do ventre, onde há inocência, onde não há pecado, onde não havia batalha entre os dois. No caso do filho de Tamar, o gêmeo, Perez e o outro, havia batalha lá no ventre. Deus mostrou que mesmo quando saíram, continuaram com a batalha. O Ismael continuou a perseguir Isaac. Jacó continuou a ser perseguido pelo Esaú. Perez continuou a batalha com o irmão dele. Zerá. A carne e o espírito. É chocante que os cristãos de hoje não conseguem saber por que eles se comportam como se comportam. Por que mentem quando não deviam mentir? Por que falam com orgulho quando não deviam falar? Por que não são submissas quando deviam responder bem? Por que responderam mal naquele momento? Por que veio da onde essa resposta? O irmão está programado que se arrepender diante da sua mulher, mas chega diante da sua mulher, está orgulhoso, o pastor Isaac está orgulhoso. Por quê? Veio da onde? Por quê? A batalha entre a carne e o espírito. Ai, meu Deus. A batalha entre a carne e o espírito. Ali, o pastor Paulo Sérgio quer ir a pastor Alexandre para poder se arrepender. Não, ele chega lá no serviço, o pastor São Paulo está dizendo, quando chegar em casa, vou me humilhar, vou me arrepender, vou pedir perdão. Aquele é o espírito que está falando. Quando chega diante da pastora, olha na pastora, olha só o orgulho. Pode falar o que você queria falar. Não, de forma que me trataste, e você me tratou como? Começa a batalha, ele próprio não está entendendo. Mas quando estava ali, eu queria me arrepender, eu queria me humilhar, mas foi chegar aqui com orgulho. O que se passa? A batalha entre a carne e o espírito. Vamos lá no livro de Romanos, capítulo 8. Hoje vai aquecer aqui. Romanos 8, de versículos 5 até versículos 15. Versículos 5 ao 15. Isso. Porque os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito, para as coisas do Espírito. Porque a inclinação da carne é morte. Olhem só para vocês não lerem que lerem. Olha só. Aqui está dizendo, os que são, os que andam, os que marcham, os que praticam as coisas da carne, são carnais. E aqueles que andam segundo o Espírito são o Espírito.
Porque aquele que pratica, aquele que põe a sua mente na carne é morto. Mas aqueles que andam segundo o Espírito é vida e paz. Quem dizer, irmão, há morte dentro de si, que é teu inimigo, que você tem que trabalhar para poder expulsar. Há morte dentro de si, que é um mistério terrível, que você tem que trabalhar para poder matar. Porque, imagina, a estratégia da carne é que ele fala alto e fala com a sua alma, e você responde. A estratégia da carne é que quando a carne fala, você entende isso como você mesmo, enquanto não é você, é a carne. A estratégia da carne é que quando ele comunica, ele vai dar isso como tua vontade, enquanto que tua vontade perfeita seria igual à palavra de Deus. Mas você pega aquilo que é tua vontade e faz a vontade da carne como sendo tua decisão, e não verificaste segundo a palavra de Deus. Porque o Espírito faz sempre aquilo que é segundo a palavra de Deus. O Espírito faz sempre aquilo que vem de Deus. Nunca faz ao contrário. Mas quando você vê as suas reações, são sempre carnais, decisões curtas que vêm da carne, quando você é repreendido, eu não quero mais participar desse grupo, eu acho que eu vou me desligar. É carne! Quando você é irritado, eu acho que isso aqui é muita pressão, eu estou deprimido, o doutor me diz para tomar medicamento. É carne! A carne é muito rápida a reagir, é muito rápida a tomar decisão, é muito rápida a fugir da presença da verdade. Essa é a carne. A carne é muito rápida a poder dizer, pastor Paulo Sérgio, já que você quer isso, eu mesmo vou na casa da minha mãe. Carne é muito rápido, ameaçar, carne ameaça, sobração para você se submeter. Aleluia. Hoje é aquecer. Continua a ler. Versículo o quê? Romanos 8:7. Porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus. Ai. Quer dizer, quem marcha na carne é inimigo de Deus. Meu Deus, que coisa séria, cara. Quando você é uma pessoa carnal, és inimigo com Deus. Eu vou falar aqui as características da carne e você se encontrar, é melhor você chorar porque você será inimigo de Deus. É claro, aqui, quando você tem a carne a manifestar assim, você é inimigo de Deus. Pode ir na igreja, canta louvores, jejua, mete saco, mete cinza, enquanto você é uma pessoa carnal, você é um inimigo de Deus, porque o Espírito de Deus que está em ti quer lutar para expulsar a carne, e você está a dar legitimidade à carne. Você está a dar preferência à carne. Você está a ouvir a voz da carne mais do que a voz do Espírito. E você diz ao Espírito, deixa, cala a boca, deixa a carne falar. Cala a boca, Espírito. Deixa a carne falar. E você pode imaginar, você está a mandar calar a boca ao Espírito de Deus e dar voz à carne, ao diabo. Você pode imaginar isso? Pode imaginar o Espírito Santo está sentado na tua casa e o diabo também está sentado na tua casa. E você vem, o Espírito quer falar. Deixa-me só falar. Cala a boca. Deixa o diabo falar. Você pode imaginar isso? Meu Deus, vocês não entenderam. A carne fala muito alto, o Espírito é suave, o Espírito te direciona para você matar essa carne e expulsar, porque o Espírito quer ter o lugar dele só. Essa carne também estava a lutar no céu assim, para tirar o lugar do Espírito e expulsar o Espírito. O Espírito está a dizer, ajuda-me a expulsar essa carne daqui, porque eu devo ficar sozinho aqui nesse reino do teu coração. Mas você se associou ao diabo, por isso ele caiu com 1/3, se associaram. Você se associou com a carne e está a pensar que é o teu comportamento. Você se associou com a carne e está a pensar que essa reação é minha.
Você se associou com carne contra o Espírito de Deus. Meu Deus, que coisa chocante aqui. Que coisa chocante aqui. Vamos continuar a ler, versículo 8. Versículo 8. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. É claro. Quem está na carne nunca pode agradar a Deus. Você pode ser pastor, bispo, arcebispo, pode ser o que você quiser. É mentira, você não vai agradar a Deus. Você vai ver a característica da carne. Você, se andar na carne, nunca vai agradar a Deus. Imagina que aqui há pastores que vejam novela. Há pastores que passam a vida no YouTube ou na televisão para ver novelas. Meu Deus, você é pastor? Você é mulher do pastor? Vê novelas? Imagina que aqui há pastores que passam a vida tirando fotos sobre você para postar no YouTube, no Facebook. Olha, eu estou a comer, olha. É carnal! É carnal! Há pastores aqui. Há pastores que ainda adoram a eles mesmos, não sabendo que isso é carne. Estão a pensar, isso aqui é normal, estamos num período moderno de selfie, e o resto é preciso um selfie aqui, montar aí no Facebook para as pessoas me verem. Promoção da carne. Há pessoas que estão aqui que se chamam pastora, diaconesa ou diácona. Ainda são totalmente mundanos. Ateus. Ateus, não há quebrantamento, não há nada do Espírito neles. Não agradam a Deus. Não conseguem jejuar 3 dias a seco, não. Voltam logo na comida do Brasil, no feijão. A feijoada engoliu o Espírito na vida dos brasileiros. Feijoada preta. A carne ama isso. Há pessoas aqui, olha só, eu vou vos dar um meu exemplo. Como é que Deus conseguiu me ajudar para eu identificar essa carne? A carne fala muito alto, eu vou chegar lá. Mas eu estou aqui a delinear a palavra de Deus. Vamos lá, versículos 10, versículos 9. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Escuta bem. Se o Espírito habita em ti, ali você não está na carne. Se você pratica as obras do Espírito, ali você não está na carne. Mas o que me parece é que todo mundo é carnal. Todo mundo é carnal. E imagina esse pastor Marcelo Santana. É grande a carne. Mundano da primeira classe. Quando estamos a falar de mundano, está ali o pastor Marcelo. É choque, é chocante. Justifica muito, quer explicar tudo, tem razão por tudo, é choramingão, é carne para assar no inferno. Se vocês não mudarem e se arrependerem, é carne para assar no inferno, porque o Espírito ele é já fogo. Como é que você vai lançar no inferno? Continua, versículo 10, pastor. Versículo 10. E se Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito vive por causa da justiça. Aleluia! A única coisa que dá vida ao Espírito chama-se santidade, retidão. Santidade, retidão. É a única coisa que faz com que o Espírito tenha vida e a carne possa morrer. É você que é mundano, que fala mentira, gosta de falar falsidade, inventa, gosta de contar história que você não tem certeza. Carnal. Glória a Deus. Gosta de se pôr à frente, não. Escuta aí, eu quero te explicar. Eu não sou essa pessoa que você está pensando, não. E é o que essas pessoas pensarem que você é prostituta? É o quê? O que é que vai tirar de você na tua vida se uma pessoa te chamar prostituta? Vai tirar o quê?
É porque a carne, como a carne gosta de explicar, ele, quando lhe chamaram depois, ele vai dizer, não, eu quero explicar. Eu não sou esse nome não que vocês me chamaram. Eu não sou essa pessoa. Eu sou diferente. É a carne. É a carne. Porque, escuta, o arcebispo que vocês estão a ver aqui, eu vou no trabalho, eu tenho um chefe. A minha chefe é de uma igreja da apostasia. Ela grita comigo, faz tudo, eu parece que não sou arcebispo, sou... Não, perdão. Me chama nome, eu não quero saber. Eu realizei que esse é um outro arcebispo Makengo, porque esse é diferente. Você vai me provocar? Não. Você vai ter resposta no momento, na hora. Você vai ouvir. E olha só o que acontecia comigo. Eu estava na igreja da apostasia, obviamente. E mesmo quando entramos no ministério, quando comecei Angola, batalha, arcebispo Trindade, eu, o bispo Pedro, batalha forte, discussões. Alguém queria dominar sobre o outro. Era tudo carne, entre nós 4 que estávamos. Mas eu chegava e ia apanhar aqueles táxis comunais. Eu não sei se vocês têm isso no Brasil, eu vi isso, acho que é no Rio de Janeiro, onde vocês entram muita gente naqueles cubos ali, e vai no Itaburaí, muita gente, os outros vão ficando no caminho, aqueles tipos de táxis ali. Ó. Então, eu antes de entrar, olha só, a carne em mim começou a falar, você vai lá entrar, se esse condutor encher 4 pessoas, mais de 5 pessoas naquela fila onde senta só 4, é melhor lá ameaçar para ele saber que você é autoridade. E eu não era nada. Então eu chegava naquilo, entrava, e o condutor que faz entrar as pessoas, enche aquela fila com 5 pessoas, quando devia entrar 4. Aquilo que a carne me ensinou, lá na sala de aula da carne, é aquilo que eu pratiquei. Eu olho para o condutor e digo, você me conhece quem sou eu, mas eu não sou nada. Eu quero só lhe mostrar que eu tenho autoridade. Eu quero lhe mentir que eu sou uma autoridade que ele não conhece. Você me conhece quem eu sou? Não, o senhor é quê? Cuidado. Cuidado, aqui só entra 4 pessoas, não entra 5. E comecei a falar aquilo que a carne me ensinou. Discussão. A minha esposa só está me olhando. Ela me aperta, calma, não fala, deixa-me mostrar essa pessoa, não sabe o que eu sou. Vá procurar batalha. E quando vou sair, agora o Espírito começa, você fez o quê? É verdade, eu fiz o quê? Eu não sou nada, não sou polícia, não sou governo, não sou autoridade, mas quero demonstrar a essa pessoa que eu sou alguma coisa. Acontecia tantas vezes que eu fiquei intrigado, eu disse, não está a acontecer, por que eu sou assim? Por que eu faço as coisas que eu não quero fazer? Eu me perguntava sempre. A carne, ele é assim. E eu entrava, e escutam aqui muito bem. Entrava e dizia, bom, quando eu chegar no serviço, olha, entro na sala de aula da carne. O meu chefe, como gosta de provocar muito, e o meu chefe era brasileiro. Como gosta de provocar muito. Se ele me perguntar por que estás atrasado 30 minutos, eu vou lhe responder assim, assim, assim. E quando, se ele me perguntar mais de uma outra forma, ali já, eu vou responder muito bem e ele vai calar, nunca, jamais vai me fazer pergunta. Chego no serviço e cheguei atrasado mesmo. 40 minutos atrasado no serviço. Makengo, você chegou atrasado por quê? Chefe, havia muito engarrafamento e eu, como não tenho transporte, estou a mentir. Aquilo que a carne me diz para eu falar como justificação é exatamente isso que eu disse. Enquanto o Espírito me diz, fala a sua verdade, você acordou tarde e o resto, fala a sua verdade. Nada! Eu falei aquilo que foi me ensinado pela carne. Menti! Pastor! Sou filho de Deus! Como é que eu agia assim? E o chefe, você sabe que isso aqui dá direito a desconto?
pode me descontar, chefe. Você sabe que eu vivo longe, você tem carro, eu não tenho. Aquilo que a carne me ensinou é que eu posso falar. Ei! A carne é um mistério terrível, irmão. Ele pode te ensinar, ele te ensina assim, olha para cá. Olha à direita, olhaste à direita. Olha à esquerda, olhaste à esquerda. Te comanda, olha aquela moça. É o quê? O que se passa com ela? E sempre o pecado está no segundo olhar. Porque às vezes, quando você está andando, você sabe, vista a distância, é uma moça que está nua, está mal vestida com seios. Vista a distância não viste bem. No segundo olhar, para lhe concentrar bem, é ali onde está o pecado. Olha essa moça, é bonita. É bonita. Olha bem, você olhou. A moça é bonita. Mas está mal vestida. Olha só os seios dela. Carnal! Como é que você vai na lição da carne até cumprir o desejo da carne? Olhando! Carnal! A carne te ensina e você mete em prática. Os poderosos profetas do Senhor me ensinaram uma coisa muito forte que eu vou vos ensinar aqui. Muito séria. Em prática, em pessoa, quando estivemos no São Paulo, quando estivemos no Rio de Janeiro, quando estivemos ali no Campo Grande, em Brasília, quando estivemos na Alemanha, é chocante como é que as duas testemunhas fazem. É chocante. E eu aprendi, eu disse, a carne fala contigo e você próprio que obedece. Você, muita instância, a carne está te dizendo, faça isso e você faz. Olha aqui, você olha. Vira aqui, você virou. Quer dizer, ele fala, você obedece. Ele fala, você executa. Ele fala e você faz. Como é possível você, filho de Deus? Carnal! Olha aí no teu telefone. Você pega o telefone e olha. Começa, como estás aqui no elevador e há muitas moças aqui, começa a ver o telefone como se você tivesse chamada ou mensagem. Enquanto que não ouviste som de mensagem, não ouviste som de... É só para mostrar às moças que estão ali que você também tem telefone Android. E começa a tocar, puxar mensagem. Uma mensagem. Isso tudo é para obedecer aquilo que a carne te diz. Mostra também que você és alguma coisa. Mundano! Obediente à carne, és inimigo com Deus. Imagina como é que a carne faz. Você está andando normalmente na tua casa até a garagem do teu carro. Mas como você viste alguns rapazes que estão aí de pé, mudas agora essa raiz, muda agora o andamento. Quem lhe disse para mudar de andamento? Se quando veio estava apressada, agora porque viste alguns rapazes aí de pé, mudaste de andamento. Carnal! Carnal! Como é que é possível você mudar de andamento? Veio da onde esse tipo de mudança? Veio da voz da carne. A carne falou consigo e você obedeceu e executaste. A carne faz a estratégia e você é o executor da estratégia da carne. Imagina, você está olhando no Facebook, hein? Está olhando no Facebook, olha, tua mão olhou no Facebook, depois viu uma imagem, você sabe mesmo que essa imagem, e está lá escrito no título, um pastor dormiu com uma moça, e a moça está nua, você viu mesmo, você volta de novo, deixa eu lá. Oh, pastor, e a moça está nua assim, e está mesmo a olhar, meu Deus, carnal! Quem te disse então para parar e olhar? Você pensou que estás aprendendo uma lição. É a carne que falou. Você obedecer. Você é muito bem obediente à carne. E não consegue discernir o Espírito. Porque você é carnal. A carne te ensinou certos princípios que são pecados e que se tornaram teu caráter hoje. Quer dizer, o pecado tornou-se teu comportamento. Comportamento
que é formalizado em ti, como o teu caráter, como a tua atitude, enquanto que é carne. Quer dizer, são certos pecados que se tornaram homologados em teu comportamento. Você diz, Deus me criou assim, sou uma pessoa nervosa. Não é possível. Deus não criou uma pessoa nervosa. Deus criou um espírito suave e santo. Ah, não, deixa-me lá, eu sou assim. Deus me criou assim, eu sou uma pessoa impaciente. Calma ali. Deus não criou uma pessoa impaciente. Deus criou uma pessoa paciente. Porque a paciência é do Espírito Santo. Você é a carnal e impaciente. Calma ali, eu sou uma pessoa muito... eu sou mesmo assim, eu tomo decisão rápida. Não, Deus não criou uma pessoa assim. Você é carnal. Deixa aí, deixa, não gosto de uma pessoa que toca minhas coisas, não gosto de uma pessoa que toca minhas coisas, eu fico já nervosa, eu fico já chateada. É carnal, Deus não criou uma pessoa assim. Na nossa casa, na nossa família, nós somos gente muito orgulhosa. Deus nos criou mesmo assim com uma personalidade. Deus criou uma pessoa orgulhosa? Não, Deus não criou Lucifer. Orgulho somente do Lucifer, essa é carne. Que você adotou como teu comportamento. Que você adotou como teu caráter. Estás a ver lá? Muita gente diz, não, nós na nossa família somos gente... nós somos gente muito vaidosa, realmente. Nós somos gente vaidosa. Se olhar para o meu pai, ele limpa tudo, profissionalismo, ele se veste assim muito, muito bem. E eu também sou assim. Somos pessoas vaidosas, devo admitir, esse é caráter da nossa família. A carne agora se tornou tua atitude. A carne se tornou teu comportamento. A carne se tornou tua identidade. Como é possível isso? Que você adotou coisa de caráter familiar? Não, nós somos pessoas... Eu, por exemplo, não sou pessoa inteligente. Não sou pessoa inteligente. Eu sou muito burra, mas aprendo quando eu quiser. Você recebe essa identidade como se fosse sua. Carne, você adota como teu comportamento. E muitos de vocês, quando eu te escuto aqui, você está a dizer a Deus, nós somos pessoas muito pobres, ou nascemos assim tanto pobres. Que é isso? Vai falar de pobreza de quê? Pobres do Espírito. Eu só tenho Espírito Santo. É isso. Mas você adotou a pobreza como sua própria imagem. A carne é assim, pensa que é humildade. Isso não é humildade, não. Isso é carnalismo. Deixa lá para lá, deixa lá meus filhos. Você está falando, meu filho, deixa para lá. O seu pai também é assim, né? É uma pessoa muito deprimida. A depressão, bom, na nossa família somos assim, né? Como é que você pode adotar depressão como identidade, caráter, atitude, cultura da vossa família? Carnal. Não, eu sou uma pessoa muito... eu sou muito incompatível à correção. Você não pode gritar comigo. Quando você grita comigo, eu me retiro. É a carne que se retira. Porque a carne não gosta de correção, não. Já viu? Viu como é que vocês são carnais? Está vendo ali? Gente carnal. Continua a ler versículos 11, pastor. Glória a Deus. Quanta verdade, Senhor. Versículo 11. E se o Espírito daquele que dos mortos ressuscitou a Jesus habita em vós, aquele que dos mortos ressuscitou a Cristo também vivificará o vosso corpo mortal, pelo seu Espírito que em nós habita. 12. De maneira que, irmãos, somos devedores não à carne, para viver segundo a carne. Porque se viverdes segundo a carne, morrereis. Continua a ler. Mas pelo Espírito? Pelo Espírito mortificardes as obras do corpo, vivereis. Meu Deus, olha o segredo.
Se vocês continuarem a viver segundo a carne, vocês vão ir no inferno no Brasil. Se vocês continuarem a viver segundo a carne, vocês estão mal. Vão morrer se vocês continuarem segundo a carne. Estão a ver? Estão a ver? Quem escreveu isso foi o Paulo. O Paulo, ele deu exemplo. Agora vamos entrar naqueles versículos. Como que ele diz? Continua agora até 24. Vamos lá. O mesmo Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. 17. E se nós somos filhos, somos logo herdeiros também. Herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Se é certo que com ele padecemos, para que também com ele sejamos glorificados. Escuta aqui, se você não morrer na carne como Cristo morreu também. Cristo passou o mesmo processo. Ele morreu na cruz e foi enterrar a carne e ressuscitou o espírito. Se você também não morrer na carne e ressuscitar espírito, e ser somente espírito, de maneira nenhuma você vai entrar no reino glorioso de Deus. Estás a perder tempo. Continua nesse, por favor. As premissas do Espírito, versículo 18. Porque para mim tenho que por certo que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Porque a ardente expectação da criatura espera a manifestação dos filhos de Deus. Porque a criação ficou sujeita à vaidade, não por sua vontade, mas por causa daquele que a sujeitou. Na esperança de que também a mesma criatura será libertada da servidão da corrupção, para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação geme e está juntamente com dores de parto até agora. Amém. Agora, preste atenção. Agora, olha só, vamos entrar na carne, no centro do mistério da carne. Romanos capítulo 7. A partir do versículo 7 até abaixo. Vamos ler. Romanos 7:7. Que diremos, pois? É a lei pecado? De modo nenhum. Mas eu não conheci o pecado, senão pela lei. Porque eu não conheceria a concupiscência se a lei não dissesse, não cobiçarás. Mas o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, despertou em mim toda a concupiscência, porquanto sem a lei estava morto o pecado. E eu, em algum tempo, vivia sem lei. Mas, vindo o mandamento, reviveu o pecado e eu morri. E o mandamento que era para a vida, achei eu que era para a morte. Porque o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, me enganou, e por ele me matou. Assim, a lei é santa, e o mandamento santo, justo e bom. Logo, tornou-se-me o bem em morte, de modo nenhum. Mas o pecado, para que se mostrasse pecado, operou em mim a morte pelo bem, a fim de que, pelo mandamento, o pecado se fizesse excessivamente maligno. Porque bem sabemos que a lei é espiritual, mas eu sou carnal, vendido sob o pecado. Porque o que faço não o aprovo, pois o que quero, isso não faço. Mas o que aborreço, isso faço. Escuta, o Paulo queria fazer a coisa boa. Sempre que pensava fazer o bem, só fazia o mal. Está a pensar, pastor Marcelo está a pensar, vou em casa, vou me arrepender diante da minha esposa. Chega lá, não se arrependeu, discutiram mais. Quero ir no serviço para ir se arrepender diante do chefe, vou lhe pedir perdão. Quando chegou lá, não pediu perdão, justificou mais. Oh, quero fazer boa coisa, mas não consegues fazer. Por quê? O Paulo está dizendo, aquilo que eu quero fazer, não faço. Mas aquilo que eu aborreço, aquilo que eu não quero, é exatamente isso que eu faço. Por quê? Vamos, versículo 16. 16. E se conheço o que quero, consinto com a lei, que é boa. De maneira que, agora já não sou eu que faço isto, mas o pecado que habita em mim. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum. E, com efeito, o querer está em mim, mas não consigo realizar o bem. Porque não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse faço.
Ora, se eu faço o que não quero, já o não faço eu, mas o pecado que habita em mim. Peraí. Quer dizer que quando você está dominado pela carne, o pecado habita em ti e que faz essas coisas? É o pecado que lhe faz olhar para uma moça e você lhe despir com os teus olhos e pensamentos, ela já está nua? É o pecado que te faz cobiçar os rapazes, os homens? Essa aí é a Raíza, né? Raíza é uma impúdica absoluta. Raíza Freitas não pode ver um homem, já lhe cobiçou, já lhe despiu nua. É terrível isso. É terrível o pecado que habita em ti. É chocante. Araceli é pior mesmo, né? É certo que o pecado habita em ti. É certo que essa é a carne. Agora, como? O que é isso, a carne? O que é isso? Quais são essas coisas da carne? Vamos lá ver. Quais são essas coisas da carne? O que é essa carne? É o que é? Gálatas capítulo 5, versículos 19 a 21, primeiro. Gálatas 5, 19 a 21. 19. Porque as obras da carne são manifestas, as quais são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias, coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que tais coisas praticam não herdarão o reino de Deus. Vão a ver os comportamentos da carne que vocês disseram que é o vosso comportamento. O que vocês disseram que é o vosso caráter. Os desejos da carne, as coisas da carne. Começa a sublinhar quais são as coisas que você pratica ali. Escreve embaixo quais são as coisas que você pratica nessa lista. E essa lista não é única. Vamos lá. Colossenses capítulo 3, versículos 5 a 14. Mortificai, pois, os vossos membros que estão sobre a terra. A prostituição, a impureza, o apetite desordenado, a vil concupiscência, a avareza, que é a idolatria, pelas quais coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência, nas quais também em outro tempo andastes, quando vivieis nelas. Mas agora despojai-vos também de tudo, da ira, da cólera, da malícia. Cólera. Continua. Da maledicência, das palavras torpes da vossa boca. Não mintais uns aos outros, pois que já vos despistes do velho homem com os seus efeitos, e vos vestistes do novo, que se renova para o conhecimento segundo a imagem daquele que o criou. Escuta, há uma vez comportamentos da carne. A ira, o falar muito, a fofoca, a aldrabice, falsidade, a mentira, a vaidade, demonstração. Você pode imaginar que você é uma mulher que não é submissa, essa mulher do pastor Isaac, como se chama mesmo essa? Como é que é o nome dela? Poliana. Essa é a primeira mundana que temos naquela terra. Não é submissa. Você nem pode gritar com ela. Ela já pegou as coisas e foi na casa da mãe dela. Ei! Jesus Cristo de Nazaré, a carne é assim, hein? A carne é terrível. A carne pode destruir você dentro da igreja até te levar no inferno. A carne pode fazer de você a sua habitação dentro da igreja, adorando no ministério do arrependimento e santidade, até você entrar no inferno. Como é que vocês associam você e a carne contra o Espírito de Deus? Vamos. E você agora diz que eu sou. Aqui a Bíblia diz: mortificai a carne. Pega um martelo,
e até a carne morrer. E Paulo diz, vamos lá, de novo, vamos continuar com Romanos 7, lá onde estamos. Romanos 7, versículos 24. 24. Miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Quem me livrará da carne? Quando Paulo deu conta que há muita coisa que ele faz é a carne que vive, ele diz, oh meu Deus, quem vai me livrar dessa pessoa que está em mim, que é carnal? Agora escutam aqui com muita atenção. É que quando Cristo Jesus entra, você tem que lhe permitir. Ele usa quem ele quer. Ele usa quando quer. Ele usa a quem quer. Dai lugar, dai lugar. Se você dá lugar ao Senhor, Ele vai matar a carne. Se você dá lugar ao Senhor e se quebrantar, você odiar o comportamento teu, odiar a ti mesmo. A Bíblia declara, aquele que não se odiar a si mesmo e tomar a sua cruz, não pode entrar no reino do céu. Você tem que se odiar a você mesmo. Você tem que se odiar a você mesmo. Isso é Bíblia. Mas você se ama tanto, você se carinha tanto, você se gosta tanto, você se maquia tanto, você se protege tanto, você não pode ser exposta se te falarem, sai daqui. Não, me chamaram prostituta, me chamaram, ninguém na vida nunca me chamou nem uma prostituta. Que é isso? Ei, porque quando alguém é chamado de mau nome, todo mundo te olha e te pinta de prostituta. E depois, quando você sai dali e ainda é submissa, pastor te chama, você continua. Não estou a dizer ninguém aqui para chamar prostituta ninguém. Estou a dar exemplo, por favor. Preste atenção. O exemplo que eu estou a dar é que o nome prostituta pinta você com uma certa imagem, não é isso? Então, se você olhar para essa imagem e dizer, essa Luciana que chamaram prostituta já morreu, não é eu que vivo, mas Cristo habita em mim. Não importa se me chamam de nome. Eu sou filho de Deus. Então você não sente na carne a dor desse nome. Você não sente a dor da repreensão. Você não sente porque já morreu. A Valéria já morreu. Teu marido grita contigo. Perdão, meu marido. Sai daqui. Se você... É com cara. Pastor gritou, e pastor está te olhando, você saiu mesmo, depois te chama, vem aqui, vieste de novo como bebê. Por isso Jesus disse, aquele que não pode ser bebê não entrará no reino dos céus. E depois o pastor começa a dizer, minha esposa mudou, ela não era assim, era rápida, você se ele gritasse, era problema, mas agora ele é assim. E algo mudou nessa senhora. É porque ela morreu, Valéria já morreu. Não é a mesma pessoa. Aleluia, glória a Deus. Essa aqui é alcatifa, é carpete. Você pode lhe pisar, limpa o pó nela e ela está alegre, porque essa função dela morreu. Mas vocês ainda estão vivos. Vocês, escutam aqui. Vocês já viram uma pessoa morta reagir? Vai lá na casa mortuária para você testar o que é morto. Morto, você pega assim na pele, bate, faz tudo, pega, catar na porta, não vai lhe ouvir a gritar, ai, não vai lhe ouvir, porque é morto. Mas vocês, como não são mortos na carne, é por isso que vocês reagem, é por isso que vocês respondem, é por isso que vocês querem justificar, é por isso que vocês querem falar, é por isso que vocês querem responder. É por isso que vocês querem reagir, porque vocês são vivos na carne. Quando eu vou falar disso na próxima lição, vocês vão fugir. Traidores de Jesus na carne. Glória a Deus. Carnais que se comunicam com as moças e moços via internet.
Ah, não, essa aqui, ele disse, vai me casar, mesmo que ele é mundano, ele disse, vai me casar, eu vou lhe converter. Você quem para converter alguém? Carnal, mundana. Vocês não sabem que a Bíblia diz que não pode se juntar com jugo desigual? Vocês não sabem isso, não? Mas você se comunicar com uma pessoa mundana na internet e diz, ele vai se converter. Mas nós temos assim uma conversa muito séria. É muito sério. Eu estou ali na santidade. Uou! Carnal! Você é mundana. Aliás, você é ateu na casa do Senhor. Isso sim. E pior esses brasileiros aqui, quando lhe falta comida em casa, eu estou passando uma condição muito difícil, Deus. Eu estou passando uma condição muito dura. Não tenho condição, não tenho dinheiro. Dinheiro é que, rapaz? Carnal! Vocês são carnais. Vocês no Brasil, você gostam da conta bancária cheia. Hein? Para dizer que tem condição. Quando Deus te dá pouco a pouco, você diz que não tem condição. Você está maluco, rapaz? O que se passa contigo? Vocês adoram mamão no Brasil. Vocês gostam daquela segurança que tem alguma coisa no banco e o teu cartão funciona sempre. Vocês não querem estar sob a autoridade de Deus para vos conduzir e vos dar maná de dia a dia. Vocês querem ter a firmeza que o mamão está lá no banco. Vocês querem ter a certeza que o pianto cubianta, mani, uari, mongo, está lá no banco. Eu já vi muitos, como é que os brasileiros são mentirosos. Ele diz, não tem condição, não tem condição. Eu estava lá no Brasil e estou falando, mas temos que pagar, tenho 3 mil reais, eu posso te emprestar. É a única coisa que tem. Mas tem 20 mil reais no banco. Quer dizer, não tem condição. Aquele para ele não é condição. E conforme economizam no Brasil, economizam até 5 mil reais no banco. Para ele não tem condição. São mundanos, eu não consigo saber. Eu não consigo guardar 3 mil reais no banco, eu. Não. Eu uso tudo para Deus, não quero saber. Eu tenho condição sim, está nas mãos do meu Deus. Qual é esse assunto da carne que é? Eu não guardo dinheiro comigo, está nas mãos de Deus, não quero saber. É por isso que vocês não vivem na fé e no espírito. São todos mentirosos. A cidade habita em vocês. Vocês precisam morrer na carne. E precisam morrer de uma tal forma. Não sei, nós aqui acabamos de fazer um jejum de 3 dias secos, sem beber nada. Acabamos ontem. Sem beber, nem comer, nem nada na boca. 3 dias secos, 72 horas seco completo. De 24 horas a 8 horas, 72. Seco para morrer na carne. Todo a cultivar. Mas se for assim, doutora Vasti, eu sofro de hipertensão, eu sofro de úlcera, não posso ficar dias sem comer. Carnal! Adora comida. Volta da tua comida, adora, né? Come, filha, come mais. Para engrandecer a carne. Irmão Anderson, a carne é grande, né? Diaconisa Lilian Santos, minha filha, olha como é que a carne está tão grande. A engordar de carne, vocês ali o volume da carne é muito grande, estão engordadas. Antes que eu possa falar aqui, você tem aqui 30 minutos, é melhor você se arrepender da carne, chora diante de Deus, porque vocês são carnais, realmente. É melhor você chorar. Será que alguém pode começar a se arrepender com 5 minutos aqui para se arrepender? Pai Santo, Pai Eterno, Deus Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, Tu és a palavra viva, Tu és aquele que demole, Senhor, toda inimizade. Senhor, ouvimos a Tua palavra e a Tua palavra esposo, nossa penalidade, Senhor. E nós nos reconhecemos culpados, Senhor, destes pecados que são inimigos dessa carne, que é inimizade contra Ti.
porque aqueles que andam nessas práticas que nós ouvimos, Senhor, são inimigos teus, lutam e combatem contra a tua vida, o teu Espírito Santo dentro de nós. Pai, nós nos reconhecemos culpados de todos estes pecados. Chegamos, Senhor, no fim de nós mesmos, como o apóstolo Paulo disse. Ó miserável, homens que somos, quem nos livrará deste corpo morto? Quem nos livrará desta morte que habita dentro de nós? Mentirosos, Pai, em vários níveis. Queremos nos justificar e sair sempre bem bonitos na foto, Senhor nosso Deus. Somos muitas vezes, Deus, blasfemos do Deus Todo-Poderoso com as nossas mentiras. Senhor nosso Deus, em nome do Senhor Jesus, eu confesso todos estes pecados na minha vida, Senhor. Nós confessamos, Pai, eu confesso essa dependência de mamon, do dinheiro, esta falsa segurança que queremos ter, Senhor. Que se temos dinheiro no banco, como ele disse, nos sentimos bem. Mas não sabemos viver na dependência diária do Senhor, no maná de cada dia. E assim, Senhor, somos achados culpados de adoradores de mamon. Aonde está a nossa confiança, Senhor? Somos expostos. Deus, nós confessamos que somos culpados, mentirosos, falsos, enganadores de Deus. Ó Senhor nosso Deus, perdoa-nos. Amém. 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 O senhor ainda está aí? Acabei de voltar, a minha bateria acabou do telefone e ali perdi a internet e caiu. Eu só queria transmitir que eu viajo amanhã de manhã, eu vou chegar lá às 16 horas. Eu gostaria de ter uma reunião convosco quando for 19 horas da Abuja, será 17 horas ou 16 do Brasil. Então, quando for 19 horas da Abuja, Nigéria, eu vou ter a reunião convosco para podermos tratar do que ficou e tratar daquilo que os dois profetas enviaram o arcebispo Litunda com recomendação à bispa quando ela saiu. São coisas muitíssimo importantes e eu desejaria que todos estivessem disponíveis para poderem ouvir isso. É muito importante. Amém? Que dia, arcebispo? Amanhã, domingo, 17 horas da tarde. 17. Ok? Às 17 serão 20 aqui, 20 lá, ou 21 horas. 17 horas. Porque como estarei no hotel, então estarei sozinho e haverá mais tempo para mim. Okay? São instruções que duas testemunhas deram com muita. Eles já me deram isso há vários anos e várias vezes e repetiram isso com a bispa. Então, é preciso que todo mundo possa saber o que é isso, quais são as instruções. Conforme eu tenho vos dito, as duas testemunhas têm especificações, instruções específicas para o Brasil. Okay? Então, é importante. Eu vou sair já agora e que Deus possa abençoar todos vocês. Amém? Amém. 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 Muito obrigada. Deus abençoe. Shalom. Obrigado. Shalom, arcebispo. Muito obrigada. Amados, podemos continuar mais um pouquinho, se alguém tiver alguma pergunta. Podemos sim, bispa Luciane. Amados, quem viu aquela ministração, aquela profecia do profeta, que ele fala, o Brasil é o país mais importante para Jeová neste avivamento. Quem viu? Eu vi a profecia. Eu vi. Amém. Essa profecia é verdade.
Se o Brasil é o país, o Senhor só estava esperando quem era o povo que vai levar este avivamento. Nós somos os últimos. Nós somos a última chance desta nação ver o avivamento. Quem ousaria brincar com este ministério? Se o Brasil é o país mais importante, então o que é que o Senhor está querendo dizer para nós? Que ele tem instruções específicas diferentes de todos os outros países para o Brasil. Foi isso que o arcebispo Litunda falou comigo, e o arcebispo Maquengo já tinha sido instruído, mas primeiro nós temos que receber essas primeiras instruções, para depois ele passar essa instrução que ele vai passar amanhã. Mas eu já vou adiantar para os irmãos. Se o Brasil é o país mais importante para Jeová neste avivamento, então isso significa que o Brasil vai receber instruções diferentes dos outros ministérios, do Ministério do Quênia nas outras nações. Não vamos faltar amanhã. Eu digo, foi muito maravilhoso ouvir o que eu ouvi, e eu acho que vocês vão ficar muito felizes. Que o Senhor possa contar com o Brasil. Uma coisa muito grave acontece nesta nação. Há um falso avivamento muito forte nesta nação. É como se o cavaleiro do cavalo branco estivesse aqui, o cavaleiro do cavalo branco de Apocalipse 6. Muito parecido com Jesus. E agora ele quer imitar as mesmas palavras dos profetas do Senhor. Para combater o ministério, para dizer, olha, nós falamos a mesma coisa, mas vocês não precisam se vestir com santidade. Não, não precisa tudo aquilo. Não, o mundo vai ter que ver vocês e achar bonito. Amados, eu estou estarrecida de ver como que o falso avivamento continua a todo vapor no Brasil. Igrejas são abertas diariamente. Onde eu moro, as ruas têm assim uma igreja atrás da outra. E eu só estou implorando ao Senhor, nunca permita que eu seja mais uma igreja. Eu nunca tive igreja, nem frequentei igreja. Mas se o Senhor agora está me mandando estabelecer o teu ministério, tem que haver uma diferença. E olha, a batalha vai ser grande, porque a falso avivamento no Brasil é forte. Por isso, não vamos brincar. Não vamos brincar com a carne, amados. Longe de nós, não vamos tolerar calúnia contra os profetas do Senhor. Ninguém precisa ficar, mas não ousemos ficar com o nosso coração dividido, porque o Espírito Santo veio para nos dar convicção desta verdade, desta voz. Amém? Então, mais alguém tem algum aviso importante? Eu não tenho, apenas reforçando, amanhã às 17 horas, todos conectados, sem falta, se puderem, sem falta. Amém? Agora, eu quero também já aproveitar e dar um testemunho. Eu quero falar para vocês, há 2 dias atrás, eu fui acometido de uma dor no pulmão, que parece que eu estava com o limão dentro do pulmão, e eu estava trabalhando e fazendo a obra do Senhor, e eu me ajoelhei e pedi ao Senhor para dar uma solução, para banir da minha vida, para que eu pudesse continuar, pelo menos concluindo. Ontem, na hora que eu tive a última visita lá no Corpo de Bombeiros, eu senti que algo saiu de mim, eu estou bem, não estou sentindo mais nada, não podia nem respirar. Amém. Aleluia, glória a Deus, aleluia, aleluia. Glória a Deus. Amém. A irmã Basti tem um testemunho e quer compartilhar com os amados. A paz do Senhor. Amém. 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 A paz, amada Basti. Terça-feira à noite, eu tive uma dor muito grande, assim, cólica menstrual. Mas foi uma dor tão grande nesse mundo que eu não tive força nem para chamar Marcelo. Eu pensei que eu ia desmaiar, que eu ia morrer. Foi uma dor, umas 2 e pouca para 3 horas. E aí, na minha mente, assim, eu disse, Senhor, se o Senhor está
trazendo um avivamento para o Brasil. Se esse ministério, o senhor e o profeta, foi botando tudo que eu escuto aqui, o profeta do Senhor e tal, tudo na minha mente. Me dê uma prova, Senhor, que tu estás no controle de todo esse trabalho, desse ministério. E repreender essa dor em teu nome, Senhor Jesus. Não levou um segundo para a dor ir embora. E eu dormi o resto todinho e não tive mais a dor. Eu até viajando com ele. Até viajei com ele para trabalhar. Aleluia! Porque eu não abri a boca, não. Eu falei com Deus na minha mente. E realmente foi uma coisa imediatamente. Eu contei para minha mãe no outro dia. Aí depois fui trabalhar de manhã cedinho. E quando cheguei à noite foi que eu contei para Marcelo. Fascinante. Deus não nos deixa confundidos. Glória a Deus. O Senhor sabe como responder a oração daqueles que estão clamando com sinceridade. Glória a Deus, amada irmã, que a irmã Basti viu a mão de Deus mesmo, já testificando para ela. Louvado seja o nome do Senhor. Amém. Que lindo testemunho.